E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Derrico, eu sou CEO na Health IT, mas como nós procuramos dizer por aqui, eu sou o CEO do HIT, para simplificar o nosso dia a dia. E esse é o HITcast, que é o podcast oficial do HIT, que nós criamos para levar ao mercado ferramentas, insights e informações para o mercado de monitoramento, suporte e gestão de TI. E para você que está nos assistindo, eu gostaria de convidá-lo para que nos siga nas redes sociais, curta o nosso podcast e curta as nossas publicações. Bom, nesse primeiro episódio, eu estou aqui com o Leandro Big, que é o Product Manager lá na Health IT ou no HIT, e com o Andrei Travagini, que é o nosso especialista em automação e IA. E já quero agradecê-los pela disponibilidade, e pela oportunidade de estar aqui, falar com os nossos ouvintes, falar com os nossos clientes. E, Big, você aí que já trabalha com TI há tanto tempo, nos conhecemos já há um bom tempo. Sim. Antes éramos fornecedor da empresa que você trabalhava, e hoje você trabalha conosco. Se apresente para o pessoal, fala um pouquinho da sua trajetória até você chegar aqui na Health IT. Tá, ok. Bom, olá pessoal, tudo bem? Como o Rafa disse, estou hoje ocupando o Product Manager do HIT. Eu gosto muito de inovação e tecnologia, então está sendo um prazer aqui estar gravando esse HITcast. Bom, sobre a minha jornada, como o Rafa disse, eu iniciei como analista de monitoramento, fazendo alguns ajustes na plataforma que a gente tinha. Fomos lá executando, criando novas templates, fazendo todos os ajustes. Começamos a ver a necessidade do mercado de uma plataforma com indicadores, uma visão mais simplificada, Então a gente foi começando a criar um portal onde consolidava várias informações, helpdesk, monitoramento, dashboards. E aí a gente foi vendo, criando relatórios e aí foi tomando corpo, Que hoje a gente tem essa plataforma bem completa e com um visual bem simples e fácil de encontrar esses indicadores aí. Cara, que eu acho que é legal, assim, quando a primeira solução que nos apresentaram, alguém chegou um dia e falou: Rafa, olha aqui, eu tenho uma solução onde a gente pode dar um pouco mais de visibilidade do que está acontecendo no ambiente dos nossos clientes. E foi uma unificação de três coisas simples, num logo único. Para quem está nos assistindo, um pouquinho de evolução do HIT. O HIT ele começou como um serviço gerenciado, onde o nosso time faz o outsourcing de gestão do ambiente de TI dos nossos clientes. E ao longo do tempo, como nós queríamos dar transparência no que estava acontecendo no ambiente dos nossos clientes, nós começamos a colocar uma plataforma para que o cliente pudesse acompanhar a saúde do ambiente, como é que estava o ambiente, a capacidade do ambiente. Mas nós não estávamos satisfeitos com as ferramentas que nós usávamos. E aí foi quando nós começamos esta jornada de construirmos uma plataforma um pouco mais robusta. Então, nesse início foi uma coisa bem simples, até chegar como nós estamos hoje. Foi bem interessante, porque eu lembro desse dia como se fosse hoje. A gente olhou assim, criamos esse portal onde consolidava 3 logões assim, e você e o Helder falaram assim: nossa, vai ficar muito legal isso e não sei o quê. E hoje a gente vê que ficou uma plataforma bem robusta, onde a gente tem até aplicativo, para ver essas informações, não só mais no portal, Bacana. E você, Andrei? Fala um pouco da sua jornada, fala um pouco como é que você começou aí com tecnologia da informação e como é que foi a sua jornada desde o início lá conosco, lá no HIT. Ok. Olá, pessoal, meu nome é Andrei Travagini. Bom, hoje eu faço parte, como o Rafael falou, da equipe de automação IA. Então, ao longo da minha trajetória como profissional de TI e como estudante, eu sempre gostei de automatizar tarefas que eram rotinas para poder focar no que realmente é o core da empresa e tudo mais. Então, sempre onde eu atuei, eu tentei pensar em alguma solução para isso. E ao longo do tempo, eu comecei a estudar sobre monitoramento, e em algumas oportunidades de eventos que eu participava da Visual Systems que eles fazem anualmente, eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael. Então, com você ali, num bate-papo que a gente viu que o que eu estava buscando para mim de conhecimento e na carreira profissional casava com o que a empresa também buscava. Então, hoje eu posso dizer que é um prazer para mim, porque eu trabalho com o que eu gosto de fato, e todo o conhecimento que eu vim tendo ao longo do tempo, hoje eu vejo que é uma jornada muito importante, porque eu entrei no HIT como
a parte de onboarding, onde eu fazia a implantação dos clientes. E depois disso eu também passei para sustentação. Então todo esse conhecimento que eu tive, esse leque, hoje eu utilizo em automações, porque é um conhecimento que me ajuda nesses pontos. Então é um prazer para mim estar no primeiro HitCast. Legal. E no dia a dia, né, nós explicamos para os nossos clientes o que é a plataforma, né, o que é os nossos serviços, o que é o HIT, né, qual é o nosso portfólio, né, de ofertas de produtos e serviços. E, Big, se você fosse falar isso para uma pessoa um pouco mais leiga, talvez até para uma criança, né, o que você explicaria o que é o HIT? Eu acho que, pensando assim, bem simples, uma forma de explicar, seria que o HIT seria um guardião desses equipamentos, né? Uhum. Então, esse guardião, ele fica olhando, monitorando, né? Vendo se tem alguma divergência, algum problema, algum incidente, né? E avisando que seja o profissional de TI ou até mesmo disparando robôs para fazer a solução desse problema. Então, assim, mantendo o ambiente sempre estável, né? E disponível para todos. Legal. E assim, aproveitando o gancho, né, e você e o Andrei, o que vocês conseguiriam trazer com a parte de, assim, bem simples também do HIT? Bom, pensando por mim, né, eu sempre tento simplificar o que é o HIT. Hoje, se não todas as empresas, mas a maioria das empresas, elas possuem na tecnologia da informação a parte habilitadora para executar as suas estratégias, né, e alcançar aí os seus objetivos. Então, eu entendo que o HIT ele ajuda as empresas nessa questão da sua estratégia. Como? Ele é um par de olhos, um segundo par de olhos que está em cima da tecnologia, monitorando, ajudando no controle e trazendo informações de forma simples, né, para que esse ambiente seja mais resiliente, que esse ambiente ele seja ali disponível sempre que ele for acionado. Então, detectando problemas e ajudando na correção desses problemas do ambiente tecnológico e, obviamente, antecipando esses problemas para que esses ruídos não cheguem aí a afetar os serviços de TI da empresa. Bom, eu diria que o HIT é uma solução inovadora que ela ajuda pessoas e empresas em que sentido? Se a gente for fazer uma analogia com a vida, né, durante o nosso processo de educação e tudo mais, a gente tem diferentes fontes de informação até obter o conhecimento final que a gente quer. Então, a gente passa desde um processo ali de um estudo e formação na escola, com nossos pais, a própria mídia de comunicação, ou seja, são várias fontes de comunicação. Então, fazendo essa analogia, hoje eu vejo que o HIT ele ajuda justamente nisso. Então, hoje a gente tem muita informação, ou simplesmente dados que ainda não estão estruturados de diferentes fontes. O HIT ele entrega uma solução centralizadora para isso, porque na vida do profissional de TI e das empresas, se a gente não tiver uma solução que agrega essas informações para tomada de decisão, fica difícil. Assim como na vida a gente tem esses processos que nos ajudam. Então eu definiria dessa forma. Ao longo da carreira, né, eu vejo muito, né, eu vi muito acontecer. Em várias empresas você chega para que esse ambiente tecnológico, como ele é diverso hoje, então você tem data center local, às vezes você usa alguma coisa, várias unidades, então você tem ativos de TI distribuídos por várias unidades, TI, telecom, infraestrutura no geral, aplicações, e até mesmo uma integração hoje, né, com data centers públicos, né, ou nuvem. Então, essa diversidade tecnológica para que você possa monitorá-la e ter isto num ambiente único é muito difícil. Então, o que eu acabo vendo quando eu chego assim, no dia a dia das empresas, eles possuem várias soluções, ou às vezes eles possuem 4, 5 soluções para que eles possam monitorar esses ambientes diversos. E o que acontece é que relações de causa e efeito, ou um ambiente único para você descobrir como que um ativo impacta no outro, ali na entrega dos serviços de TI ou na qualidade da TI, acaba sendo um pouco mais difícil. E isso com o HIT, na verdade, igual você colocou, que é um hub único, uma solução centralizadora, isso fica mais fácil para o dia a dia ali do time de operações, do gestor de TI, do gestor de infraestrutura e até do pessoal de desenvolvimento de aplicações. E aí, Andrei, o que você enxerga aí para os próximos anos dentro do HIT? Como é que você enxerga aí a tecnologia da informação e soluções do HIT para os próximos anos? Bom, nos próximos anos aí, eu acredito que já já está vivendo uma realidade onde o profissional ele tem que cada vez mais estar atento ao mercado.
Então, hoje, um profissional que era puramente um sysadmin de infraestrutura, ele está vendo que ele também tem que saber um pouco de código. E o inverso também. A pessoa que era simplesmente um programador, ele viu que ele tem que entender um pouquinho de infra para entender o que está acontecendo hoje na relação de microserviço. Então, eu vejo cada vez mais uma unificação de conhecimento. Hoje, cada vez mais a habilidade de você ser multidisciplinar e estar disposto a aprender sobre novas coisas. E na tendência de monitoramento, a gente já é capaz de monitorar tudo, né? Mas hoje, cada vez mais, a gente vai integrar, acredito, o IA. Então, a IA ela vai estar muito presente para essa tomada de decisão e para compor essa informação final para o cliente. Já que você falou em IA, né, hoje a gente tem aplicado já bastante IA dentro da plataforma HIT. Nós estamos refinando esses algoritmos e, na minha visão, a inteligência artificial e a automação, elas vão impactar muito, né, o universo de tecnologia da informação, tanto para soluções como para o ambiente de monitoramento. Hoje, como a gente capta muitos dados como monitoramento, orquestra muitos dados, às vezes a gente não consegue enxergar ali dentro daquele conjunto de dados algumas tendências. Então, o uso de inteligência artificial ele vai permitir que a gente consiga fazer análise mais profunda desses dados, encontrar tendências dentro desses dados que às vezes a gente não consegue ver com outras formas ou com outros mecanismos, né, de atuação. E eu vejo que a parte de predição e análise de causa raiz são aplicações em que no dia a dia vão ajudar muitos profissionais. Eu vejo também que monitoramento, você tem 3 formas de você poder chegar a acionar alguma automação. A primeira, você faz monitoramento por métricas, onde você vai monitorar capacidade, disponibilidade e assim por diante. O segundo, você pode fazer ali uma parte de análise e anomalia direta através de extrapolação de dados. E o terceiro, usando essas tendências de IA. E essas 3 formas que você pode fazer ali de análise dos dados, encontrando alguma solução, você pode passar isso para a parte de RPAs, que a gente tem já desenvolvido alguma coisa dentro do HIT, a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, né? E esses RPAs, que nada mais são do que scripts inteligentes, onde você pode fazer uma correção de um problema, ou você pode setar uma variável para que você consiga deixar aquele ambiente mais saudável. E com isso, o que acontece com as empresas? As empresas acabam liberando seus profissionais para trabalhos que sejam trabalhos mais nobres, que sejam trabalhos mais produtivos ali dentro da área de TI. Então, isso, com certeza, a gente usando esses conceitos que você está colocando aí os profissionais de TI que têm que estar um pouco mais atentos com essas novas tecnologias e também com essa questão de IA e automação, isso vai ajudar esses profissionais a serem mais produtivos, né, e que a gente tem esses ambientes de TI cada vez mais robustos, na verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Big agora. Como o ambiente de TI evoluiu, né, nos últimos anos, e o monitoramento também vem evoluindo. Qual que é a sua visão para esse monitoramento que acontece hoje dentro dos ambientes de TI e para a evolução desse monitoramento para os próximos anos, Big? A gente pode até começar assim, fazendo essa análise, olhando um pouquinho do que está ficando acessível hoje. Vamos colocar acessível em relação a custo, facilidade de contratação, né? Então, hoje, nuvem, a parte de microserviços, tecnologias assim, habilitadoras para escalabilidade, essas coisas, né, estão ficando muito mais fáceis de adquirir. E assim, olhando tudo isso e voltando no passado, né, a gente vê que antigamente a gente fazia um monitoramento bem simples, que era o quê? Se a máquina estava ligada ou desligada, se um switch estava ligado ou desligado. E aí a gente foi precisando de mais indicadores para começar a ser proativo. Então, para ser proativo, a gente precisava o quê? Monitorar performance, monitorar a capacidade desses ativos. Então, a gente foi evoluindo nisso, né? Cada vez mais indicadores. Aí a gente começou a se preocupar com a parte de aplicações. Então, as aplicações que estão rodando, se elas estão performando bem. E aí, então, a gente teve essas evoluções. E hoje, a gente vê com essa parte de nuvem, a parte de microserviços, que a gente tem que começar a aplicar a técnica de observabilidade, que é o quê? É a gente analisar do início
ao fim, um processo ou uma requisição do cliente. Então, se o cliente vai fazer uma compra, por exemplo, a gente tem microserviços todos divididos para a gente olha um bloco assim, é fácil, o cara vai lá, clica no botão comprar. Mas na parte tecnológica, a gente tem uma nuvem para gerenciar, que vai estar lá hospedando esse e-commerce. A gente tem microserviços iniciais que são de autenticação, a gente tem a parte de filas também para monitorar. Então, a gente tem que pegar o processo do início até o fim, porque ele vai transitar em vários microserviços. Então, para a gente fazer isso, a gente aplica a observabilidade, que a gente vai olhar do começo ao fim e descobrir qual é esse microserviço. Então, hoje, a parte de monitoramento, ela está evoluindo muito mais do que antigamente a gente só via se o servidor ou o ativo estava up ou down, né? Então, E assim, o que eu costumo dizer é que na parte tradicional de indústria, serviços, comércios, você tem ali uma empresa que tem uma vitrine, né? E como nós estamos migrando para o digital, hoje a vitrine da maioria das empresas são e-commerce, enfim, é a parte digital. Então, como é que você olha, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a experiência digital ou a experiência do usuário? Como é que o HIT entrega alguma solução para isso hoje? Sim, hoje a gente tem várias formas de monitorar isso e a gente tem um módulo mais específico que é o WebMon. Esse WebMon, ele faz toda uma apresentação e um monitoramento mais assertivo para essas vitrines, né? Vamos colocar assim, achei bem legal o termo. Então, o e-commerce ou um site que seja institucional, porque também, querendo ou não, imagine o site da empresa, o cara vai pegar um contato, alguma coisa assim, ou até mesmo ler sobre a empresa tá fora. Então, todos esses indicadores digitais começam a elevar ou até mesmo degradar a imagem da empresa. E aí, com o módulo WebMon, a gente pode estar fazendo o quê? Monitorando se esse site institucional está ou não online, se teve alguma alteração, porque a gente pode checar também se algum trecho existe naquele site. Então, realmente, quando ele está abrindo e está abrindo com aquelas informações, então a gente consegue estar monitorando esse módulo. Pensando no digital, a gente tem muita integração entre plataformas. Então, a gente tem a nossa plataforma que integra com, um meio de pagamento. Então, isso aí, a gente tem as chamadas APIs, né? Que é o quê? É fazer a interligação desse meu sistema do e-commerce e fazer o pagamento em outra plataforma. E aí, com o módulo WebMon, a gente pode checar esse canal de comunicação, se ele está up, se ele está respondendo o que a gente está esperando. Notas fiscais eletrônicas, por exemplo, a gente pode estar também verificando se tem ou não o site da Cefaz, né, onde faz essas consultas, estão retornando os dados. Então, nesse WebMon a gente pode criar vários tipos de monitoramento. E assim, é ilimitado na parte web. Então, a gente pode estar navegando em APIs que faz logon, por exemplo. É um simples logon, mas se o cara não faz logon, ele não faz nenhuma outra parte. Só que se a gente coloca no WebMon, a gente vai ser avisado antes do cliente. E aí, consequentemente, a gente perde menos negócios, né? Que a gente sabe primeiro, resolve o problema e a gente está aí nesse... Assim, só para trazer um caso de uso, né? Eu já vi clientes onde o próprio setor de faturamento, setor financeiro, usava outros serviços, são serviços externos à empresa, utilizando um site público ou um meio de pagamento, igual você colocou, que faz uma interface com os sistemas internos, né? E são sistemas externos. Então, quando o pessoal conhece as soluções do HIT, acaba um pouco aquele overhead quando esses sites externos ou essas outras aplicações externas, às vezes elas não estão respondendo a contento ou estão com serviços parados, assim por diante. Essa informação, ao invés dela ir direto para a TI, então já vai para os painéis que ficam direto aí para os responsáveis pelos outros departamentos, financeiro, logística e assim por diante. Isso tem ajudado várias empresas a terem uma TI ali com uma visão melhor, quer dizer, tem uma melhor promoção da TI, porque eles sabem que naquele momento o que ocorreu não foi nada com algum dos ativos internos, com as aplicações internas da empresa, mas sim com um fornecedor externo. E até mesmo pegando aí esse gancho, no WebMon a gente tem a Status HIT, que é uma página onde você pode publicar todas as suas APIs também internas. Então, por exemplo, não só externo, mas interno. E deixar esse painel, né, esse Status HIT, ele vai mostrar tipo uma bolinha bem simples, é simples. Então,
qualquer pessoa que olhar naquele painel vai saber se a API está funcionando ou não. Ah, legal. Então ele pode usar esse status hit, esse status do status do WebMon, status hit, para alguém externo também, que não precisa se autenticar na plataforma, ele pode mandar isso para um fornecedor, para um cliente externo. Sim, é isso que você está falando? Sim, ele pode até estar prestando contas, vamos colocar assim dizer, né? Como que as APIs que ele está fornecendo está para o público. Então, a gente tem também, claro, né, a gente pode deixar uma página pública, onde o cara só acessa o URL, né, o cliente acessa só o URL, ou ele pode também colocar uma senha para ficar protegido. Então, dá para fazer esses dois modos aí nessa parte do WebMon. Olha, com certeza, isso é uma evolução do monitoramento mesmo, né? Porque antes você começou falando que no início a preocupação era mais com up e down, quer dizer, se o ativo estava funcionando ou não estava funcionando, né? Até chegar nesse nível de complexidade, você ter o WebMon monitorando traces de aplicações ou até monitorando aí aplicações externas ao ambiente do próprio cliente. Isso, simulando requisições. Então, é como se o usuário estivesse utilizando aquele serviço. Então, ele pode saber não só se está up e down, mas se está retornando o que esperava, né? Muito bom. Bem bacana. Isso vai ajudar muito aí o pessoal a ter uma visão um pouco mais profunda e, obviamente, né, olhando para toda esta complexidade que é o mundo de TI hoje, né, que é multiplataforma, multilocais, multitipos de ativos, até para que você encontre uma solução mais rápida onde está o problema, né? Gostaria de fazer uma pergunta agora. Em 2022, a gente sabe que o ChatGPT foi uma grande surpresa para o mundo como um todo. E a gente sabe que as tecnologias e a automação vêm evoluindo ao longo do tempo. Como que você acha, diante dessa perspectiva, o que isso vai impactar no monitoramento, o que isso pode ajudar as empresas e as pessoas? O ChatGPT ele chegou aí, ele de certa forma ele está tornando a IA bem mais popular, até para os leigos, né? Todas as camadas da sociedade, todos os profissionais do dia a dia estão utilizando o ChatGPT. As linguagens generativas, né, elas são interessantes porque com ela existe uma proximidade, né, da linguagem natural do ser humano e a partir dela você consegue então buscar ali dentro uma série de inferências de conteúdo que você está querendo. Ela pode ajudar muito, né, na interface homem-máquina e a partir disto ela buscar ali informações utilizando algoritmos. Aí agora a gente pode usar outros algoritmos de aprendizado de máquina profundo, redes neurais e assim por diante, para que a gente possa processar uma quantidade muito grande de dados e tirar de lá insights, como eu falei anteriormente. Então, como a gente no monitoramento hoje, a maioria das empresas coleta uma gama muito grande de dados e vai continuar coletando essa gama de dados, porque o homem faz monitoramento, né, desde o início, né? Precisa observar a natureza para que ele possa, lá no início, né, cultivando na agricultura, ele precisava observar a natureza para que ele pudesse fazer a ação de cultivo bem feita, né, e assim por diante. Então, eu entendo que com as novas tecnologias, né, e algumas tecnologias como IoT que surgiram, que ajudam a sensoriar melhor tanto o mundo físico até o mundo biológico. Hoje a gente fala muito mais de monitoramento, a gente está falando muito de monitoramento de ambientes tecnológicos, né, ou ambientes que consigam fornecer alguma informação para que você possa fazer a captação dessa informação, orquestrar essa informação, fazer uma análise e entregar para um profissional fazer juízo, né, daquela informação. Então, falando de tecnologia da informação, a gente coleta um monte de informações ali, sei lá, de um storage, de um HBA, né, de um servidor, de um sistema operacional, de um banco de dados e coloca ali para um especialista, igual você citou anteriormente, lá um DBA, para que ele possa entender o que está acontecendo com aquele ambiente e, se houve um incidente, né, ele poder ser mais assertivo ali na resolução e fazer com que aquele serviço volte a funcionar. Então, esse conjunto de informações, André, ele é um conjunto de informações muito grande. Então, para trabalhar com predição, né, para trabalhar com análise causa-raiz, para trabalhar com tendências desses dados, a IA vai ser fundamental. Então, a gente pode olhar para várias tecnologias, né, que já estão hoje no mercado,
E essas tecnologias você vai pegar IoT, vai pegar blockchain, né? Vai pegar assim, análise de dados comum, segurança, né? Dados de segurança hoje, o cibersegurança. Existe aí um cimento por trás que cola com todas essas tecnologias, que é a IA. Porque esse volume de dados ele precisa realmente trazer mais informações, mais insights, para a gente trabalhar ali com uma parte de prevenção a erros, prevenção a problemas, e a gente trabalhar com a parte de predição também, porque às vezes a análise desses dados de forma tradicional não consegue trazer essas informações para as pessoas tomarem a melhor decisão. Bom, agora eu queria perguntar para o Andrei, né? Tipo, pensando nesses desafios que a gente tem hoje de TI, né? O que o HIT pode estar ajudando nesses desafios que temos hoje? Bom, os principais desafios aí que eu vejo hoje profissional de TI, geralmente há uma demanda muito grande interna e ao mesmo tempo você tem que acompanhar as tendências tecnológicas, como a gente já comentou aqui, sobre os conceitos de DevOps. Então, a gente sabe que a mudança ela é grande e ela é constante. E além disso, você tem que garantir a disponibilidade da sua TI. Então, são diversos desafios que, quando você não tem uma solução para isso, você não está preparado, você não consegue agregar valor para a empresa, porque você fica pagando de incêndio, você não consegue ser proativo. Então, o HIT ele entra justamente nisso, para ajudar o profissional de TI a conseguir agregar valor para a empresa. Porque desde antes, o objetivo nosso é agregar e mostrar que a TI ela tem valor para o negócio também. Então, se você não tem uma solução como o HIT, como a gente comentou aqui, que ela centraliza as informações, que ela te dá a possibilidade de você analisar histórico para entender causa raiz de um problema e também ser proativo, fica difícil. Esses são os principais desafios. Então, o HIT hoje, se a gente for pensar como plataforma, ele entrega e pode te garantir essa qualidade de serviço mediante o que a gente tem de tecnologia na plataforma, ou então você pode contar também com a ajuda, por exemplo, de especialistas. Então, você pode ter a plataforma e também um especialista na tecnologia que está com algum tipo de incidente resolvendo para você. Além disso, contar com uma equipe de gestão de eventos que vai olhar para todos esses alertas que são gerados na plataforma. Então, isso permite com o quê? Que o profissional de TI foque no core da empresa. Então, a diretoria, a partir dos SLAs que a plataforma entrega, ele vai poder mostrar os indicadores e falar, olha, eu garanto a segurança aqui da empresa, porque imagina que uma empresa que dependa da TI com sistemas, se você para o faturamento da empresa. Então, eu acho que é justamente aí que o HIT entra para mostrar valor para o negócio. Entendi, bem legal, né? Até aproveitando esse gancho, Rafa, pensando assim em melhorias para coordenação, gestão de TI, quais características você acha que hoje são principais para um profissional se destacar no mercado? Penso que com a evolução tecnológica, a evolução é muito rápida dentro da área de tecnologia da informação, né? Além das características técnicas de cada produto, você também entra em arquitetura, modelos de negócios, assim por diante. Então, os profissionais hoje, gestores ou líderes, precisam ter uma capacidade muito grande de se adaptar. De conhecer essas novas tecnologias, se adaptar, evoluir, e uma evolução constante. Então, tem que ter uma capacidade grande de se adaptar. Acompanhar essas tendências tecnológicas não é fácil, mas é importante, né, que os líderes entendam não exatamente as características técnicas para poder fazer a evolução, mas tem que entender como que isso pode ser aplicado como estratégia para o negócio e motivar ali a equipe, né, a estar acompanhando isso. Um bom líder também na área de tecnologia, ou um bom líder como um todo, né, precisa ser um bom comunicador, né, para que ele possa motivar a equipe, trabalhar com a equipe, passar, né, ou receber e passar ali a estratégia da empresa, o que está acontecendo dentro do departamento, né, quais são os próximos passos e assim por diante. Tá?
um bom líder de TI ele também precisa ter uma boa governança do ambiente de TI. Né? E para ter uma boa governança desse ambiente de TI, ele precisa de métricas, ele precisa de indicadores. Então, ele precisa ter uma plataforma robusta para controle, né, das operações e para que ele, no dia a dia, ele não tenha tanta dependência de informação dos outros, mas que sim, que essa informação chegue para ele, né, com essas métricas e indicadores, que ajude ele também a promover a TI aí para a alta direção. Tá? E é isso, né? Eu acho que também tem uma visão estratégica entre o negócio, né, o que a empresa precisa, quais são os planos da empresa, como que a empresa vai evoluir, ou o que a empresa está planejando ali para os próximos anos, né, e sintetizar isto dentro, né, da tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação hoje, como nós falamos aqui no início, ela basicamente é habilitadora aí da maioria das empresas para executarem as suas visões estratégicas. Então, existe até uma máxima que diz o seguinte: se uma empresa não é de software, não é de TI, um dia ela vai ser. Né? Então, vai passar a fazer a entrega aí dos seus principais processos, né, e das suas principais formas de atuação através de tecnologia da informação. Então é isso, eu acho que esse profissional, além de ter todos essas habilidades que eu falei, e aí ele tem também a habilidade de se comunicar de uma forma clara e objetiva entre a visão estratégica, a direção e seus liderados. Legal. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão do futuro da TI nos próximos anos. Bom, nós já vimos que a parte de microserviços, nuvem, containers, estou falando da arquitetura, né, das novas aplicações, arquitetura distribuídas. Isto não é uma tendência, isso é uma grande realidade. Então, eu vejo que isto é muito importante, né, que as empresas, se já não fizeram a adesão a essa arquitetura, ele comece a olhar para isso, comece a estudar essa nova aí, forma, né, de fazer software, publicar software e fazer a gestão aí desses softwares. Tá? Eu vejo também que blockchain é uma tecnologia que veio para ficar. Blockchain vai nos permitir que nós possamos ter aí finanças descentralizadas, né, organizações descentralizadas, a parte aí de criptomoedas que cada vez mais os bancos centrais estão estudando formas de implementar moedas digitais. E blockchain também não é só isso, né? Blockchain para a área de saúde, para a área financeira, como eu falei, vai ser bastante importante para garantia de dados e garantia de transações. Não podemos deixar de falar de internet das coisas, né? De IoT. A IoT hoje é uma das tecnologias que vão aprimorar uma série de processos, na verdade, né? Uma série de indústrias. Podemos falar no caso aí de saúde, além de monitoramento de ambientes, né, de ambientes de instituições de saúde, integrando tecnologias que não estavam integradas hoje, o próprio meio físico com a tecnologia da informação ou com a tecnologia de automação, são equipamentos, né, que hoje são muito importantes para a área de saúde, integrando todas essas vertentes, esses tipos de equipamentos, para que você tenha uma gestão melhor e junto com o próprio ambiente hospitalar. Aqui no HIT agora nós temos aí um processo de IoT, nós estamos desenvolvendo, e a gente tem aí uma novidade que em breve nós teremos aí uma integração aí com um produto da NanoChem-Tech para monitoramento de infecção hospitalar. E, obviamente, né, eu já falei um pouquinho de inteligência artificial. A inteligência artificial vai estar presente, seja lá qual a tecnologia, o meio, a forma que você for utilizar, a inteligência artificial vai estar presente, ajudando
a tratar melhor essas informações e criar ali uma série de insights em cima desses dados para que os profissionais, ou seja, aquilo que a própria IA recomendar, seja mais produtivo, mais econômico, enfim, que a gente encontre soluções mais rápidas para alguns dos problemas. Tá? E nós já estamos com uma tendência muito grande, com uma realidade muito grande de concentração dos workloads em nuvem, né? Então, cada vez mais, sejam data centers públicos ou sejam nuvens públicas, hoje já é uma realidade, muitas empresas estão utilizando nuvem e vão utilizar cada vez mais. Big, e como que você vê o papel da TI na inovação de negócios no futuro e como que esses profissionais eles podem trabalhar em conjunto com outras áreas para impulsionar a transformação digital? Eu vejo assim que o profissional de TI ele é o essencial nessa parte de inovação tecnológica para a parte de negócios, né? Porque hoje tudo a gente precisa rápido, tudo a gente precisa com qualidade, precisa ter um custo também acessível. Então, a gente unindo o profissional de TI com o negócio, né, ele entendendo tudo isso, sim, trazendo a tecnologia a favor desse ponto, né, da gente evoluir e começar a trabalhar juntos. E pensando em transformação digital, é muito importante, né, o profissional de TI ele ser proativo nisso. Então, ele ir até uma área, conhecer o negócio. Então, por exemplo, um setor financeiro. Esse setor financeiro tem alguma coisa que é muito no papel, é muito ali maçante. Então, ele conhecendo, ele vivendo o dia a dia, levando lá a experiência que ele tem tecnológica, plataformas, conhecimento, ele consegue trazer uma inovação ali. Uma inovação no qual a pessoa pode trazer, sei lá, um trabalho que era uma semana para horas, entendeu? Usando todas essas tecnologias que o Rafa disse, inteligência artificial, plataformas, IoT. Então, é muito importante, né? Ele tá trabalhando e conhecendo esse negócio. Tendo essa proatividade de ir lá, vivenciar um dia, experimentar. Então, isso é bem característico de uma pessoa que precisa trazer essa transformação. Então, ele tem que conhecer para depois sugerir alguma melhoria ali. Bom, Rafa, como você imagina que a internet das coisas, a IoT, qual seria o futuro da TI misturado com a IoTs? Né? Como que ele traria de benefícios para a TI? A IoT a gente vê uma estratégia global, né, da maioria dos grandes fornecedores de tecnologia com uma estratégia global para a IoT. E a IoT é uma forma hoje que a gente tem, por exemplo, para melhorar a cadeia de suprimentos, né? O monitoramento em tempo real de uma série de componentes, né? Para que você possa ter ali, saber como aqueles componentes estão, onde eles estão, como é que eles estão chegando até a parte de produção, né, dentro de uma empresa e assim por diante. Eu vejo que a IoT, né, ele pode ser utilizado, por exemplo, para que a gente possa ter hospitais conectados, igual eu falei, e conectados com pessoas. Você imagina que os wearables atuais eles vão permitir que você consiga monitorar sinais vitais de pessoas em tempo real, e com isto você pode ter essas informações integradas com as principais instituições de saúde para que você monitore o comportamento daquela pessoa e assim você tem um tratamento já personalizado para possíveis problemas que ela venha a ter. Né? Aplicações, por exemplo, de IoT também para manufatura 4.0, indústria 4.0, monitorando equipamentos, a parte de produção, a linha de produção, os insumos, né? Tudo isso em tempo real, monitorando os processos, né, dentro de uma indústria 4.0, a IoT vai permitir que você tenha isso de uma forma mais apurada, você tenha isso de uma forma basicamente em tempo real, e isso vai ajudar na tomada de decisões de uma forma bastante grande. A IoT também é uma tecnologia que ele habilita a captura de informações em de diversas formas, para que você possa construir os gêmeos digitais. Quer dizer, você vai simular um comportamento
a partir de uma coleta muito grande de dados. Então, você pode simular um comportamento para produzir um carro, você pode simular um comportamento para que você possa produzir uma área produtiva dentro de uma empresa, você pode simular um comportamento de um ser humano, para que você possa entender as características, né, de grupos, né, de pessoas e assim por diante, para que você possa produzir, sei lá, remédios, roupa, alguma outra coisa mais personalizada para aqueles grupos e assim por diante. Tá? Eu enxergo isso, tá? Eu enxergo que a gente tenha também aí a aplicação de IoT para cidades inteligentes, que é tão importante, monitorando tráfego em tempo real, monitorando fornecimento de água, fornecimento de energia, né, para que quando você tenha algum problema de produção, de capacidade, você possa detectar isso, né, com uma certa antecedência, já que você está coletando esses dados. A gente pode usar também com a IoT, você pode usar a inteligência artificial para ajudar na administração dessas informações. Aqui na nossa cidade, já o nosso poder público já tem, né, já há algum tempo, todo um comitê para discutir cidades inteligentes, que vai muito além de você monitorar tráfego, trânsito, monitorar, sei lá, se o bueiro, né, está com problema ou não de vazão e assim por diante, mas sim como que você pode ter instituições de atendimento ao cidadão funcionando bem também. Então, a IoT ele consegue trazer as informações para criar todos esses insights e tomadas de decisão também no conceito aí de cidades inteligentes. Então, a gama de aplicações para a IoT é muito grande, né? A maioria das pessoas conhecem o IoT, né, devido aos eletrodomésticos, a conexão com carros, que são carros inteligentes hoje, né? A gente tem grandes expoentes aí no mercado, né, de carros autônomos e assim por diante, né, que isso as pessoas têm um pouco mais de interface. E também tem aí o Google, Alexa, esse tipo de coisa que também te ajuda com aí a automação residencial. Então as pessoas têm um pouco mais de interface com esse tipo de coisa, mas a IoT ele vai permear toda a sociedade, né, todas as indústrias que a gente tem dentro da sociedade, principalmente coletando dados, integrando coisas que antes não eram integráveis, né, e trazendo insights para melhorar esses processos e a construção ali de soluções, às vezes um pouco mais personalizadas. Seguindo aqui, eu vou... Bom, a sua opinião, Big, se você pudesse escolher aí 3 facilidades ou 3 grandes diferenciais que nós temos dentro da plataforma HIT, como que você colocaria aí para o nosso público? Tá. Bom, pensando nesses 3 diferenciais aí do HIT, né? Eu vejo que o primeiro, né, é uma plataforma consolidadora. A gente consegue fazer todo o monitoramento de vários tipos de ativo, banco de dados, servidores, network, toda essa gama em uma plataforma única. Isso a gente consegue completar, né, uma visão sistêmica. Então ele pode colocar do começo ao fim. Então, por exemplo, desde um gerador até a aplicação do usuário. Então, ele consegue ter todo esse meio aí, essa visão numa plataforma única, né? Então, acho que essa é uma característica bem importante. Uma segunda seria os indicadores dos relatórios que a gente tem. Então, isso cada vez vai tornando mais fácil a decisão do profissional de TI. Então, a gente tem indicadores, por exemplo, de MTBF, que é o tempo entre falhas de um dispositivo. Então, se esse tempo entre falhas está muito curto, quer dizer que esse equipamento não está bom, ele está parando muitas vezes no dia. Então, quer dizer, ele olhando esse indicador, ele já tem uma ciência que ele pode ou corrigir ou até mesmo fazer uma substituição. E isso ele também consegue levar para um diretor de TI e mostrar já com evidência. Então, não é mais um achismo, já é a famosa tomada de decisão baseada em dados, né? Então, com o HIT a gente consegue trazer esse mecanismo bem legal. E até uma coisa que a gente até comentou, né, que é o WebMon. Esse eu acho bem interessante. O mundo hoje é API, o mundo hoje é nuvem, é microserviço, então é a vitrine, como você disse, online. Então o WebMon para mim é uma coisa que traz muito diferencial aí em relação a essa parte de APIs e sites.
o MTBF, né, e o MTTR, o MTBF e o MTTR. são siglas. É um trava-língua, né? É um trava-língua. Isso são conceitos da indústria pipeline, né, que nós acabamos trazendo para dentro do HIT, né, e se adaptou muito bem na gestão de ativos de TI. Né? Exato, e ainda a gente consegue trazer esses 2 indicadores no serviço de TI. Então é uma coisa bem diferente do mercado, isso aplicado a serviço de TI. Falando até do serviço de TI, a gente tem esses 2 indicadores e a gente tem um que é bem interessante aí para o diretor ou até para a diretoria, que é uma coisa mais estratégica, né? Que é o impacto no negócio. Então, além de trazer os indicadores tecnológicos que a gente tem, CPU, memória ou disponibilidade, nesse indicador ele mostra o custo de uma empresa naquele ponto parado. Então, por exemplo, se uma aplicação, um RP dele parou naquele momento, ele consegue contabilizar qual o prejuízo que teve durante esse período parado. Então, a gente põe lá a métrica, é claro, de qual ele faz o custo ali por hora parada e aí a plataforma já calcula exatamente e monitora esse indicador. Para mim, né, eu acho que o desenho de serviço de TI dentro do HIT, ele é um tremendo diferencial. Eu entendo que no mercado, a nossa interface é que, falando para mim, um dos grandes diferenciais do HIT é a sua interface amigável na maioria dos seus módulos. E o módulo de desenho de serviços de TI, obviamente, aí o gerenciamento de serviços de TI, igual você mencionou agora, para mim é um dos grandes diferenciais do mercado. Porque para que você possa mapear todos os itens de configuração de um serviço de TI, trazê-lo e organizá-lo da maneira como você queira trazer esses grupos de organização ali dos itens de configuração do serviço de TI dentro do HIT, isso é muito intuitivo. Né? Então eu considero isso um dos grandes diferenciais e, obviamente, um serviço de TI ele está sempre representando, né, uma função ou um processo dentro de uma empresa. Processo de compras, processo de produção, pagamento, logística e assim por diante, que obviamente são entregues através de uma aplicação. Então, essa aplicação ele vai rodar em cima desses ativos de TI, igual nós estamos falando aqui. E o legal, né, que dentro do HIT, o desenho é um gráfico que dá uma dimensão, seja por um profissional de TI, ele entende aquele gráfico como um gestor. Né? Eu costumo dizer que os gestores, eles entendem muito bem números, né? De 0 a 100, percentual, esse tipo de coisa. E eles querem estar muito próximo. Hoje, como a tecnologia da informação, ela, enfim, habilita, né, que os serviços das diretorias, né, dos gestores sejam entregues no seu dia a dia, eles querem estar próximo da TI. Mas como eles estão próximos, eles não entendem todos os jargões e as tecnologias do dia a dia. E o módulo de serviço de TI, ele faz isso, ele aproxima a qualidade da TI, porque ali ele mostra a qualidade da disponibilidade e até leva essa informação que você falou sobre custos, né? É claro que esse custo tem que ser informado e aí a plataforma faz esse cálculo, mas eu vejo que muitos clientes, né, fazem isto apontando dados de certa forma manual, e isso está, depois que você desenha dentro da plataforma HIT, isso está ali, ok, está pronto para que os gestores, quando faz o seu acordo, né, operacional interno sobre disponibilidade, sobre a qualidade da TI com a direção, ele já consegue de forma automática prestar contas através desse módulo, né, da qualidade que o departamento de TI, que a TI está entregando para o negócio. Muito legal esse módulo, eu sou bastante fã dele. E para você, Andrei, o que você enxerga aí como principais diferenciais dentro da plataforma HIT? Bom, se eu for elencar e falar sobre os 3 principais da minha visão, não posso deixar de falar das informações unificadas, centralizadas, como a gente comentou. Imagina a vida de um dia a dia de um profissional de TI. Ele tem que cuidar, por exemplo, do antivírus dele, do banco de dados, do firewall. Agora imagine ele tendo que ver essas informações de diferentes sistemas. Ele tem que ir lá na console do antivírus dele para ver o que está com ameaça ou não. Aí depois ele tem que ir lá no firewall dele para ver como é que está o tráfego. Imagina tudo isso, não tem como. Fica inviável. Então o HIT, o principal diferencial na minha visão é este. Se eu for falar agora numa sequência também,
o que eu acho bem bacana, a gente tem uma área de produtos que visa sempre uma constância de novas features. Então tem sempre alguém tendo novas ideias e também é sempre muito aberto a ideias, tanto internamente, alguém chegar para a gente e falar sobre uma melhoria, quanto para clientes também. Isso eu acho um diferencial muito grande nosso. Você fez me lembrar de um case aqui. Um cliente, ele tinha um problema em que todo final de mês ali ele tinha que fazer um relatório da indisponibilidade dos seus links de dados. E eram muitos links de dados com várias operadoras. Então ele tinha que olhar o SLA e calcular o SLA. Como a operadora havia entregue aquele SLA para ele. E foi através de um insight do cliente, que ele conversando com a gente, que nós desenvolvemos o nosso módulo, né, de links, monitoramento de links de dados, e que hoje tem uma série de informações para você monitorar não só disponibilidade, SLAs, mas tem jitter, tem latência, tem a parte de monitoramento de tráfego e assim por diante. Mas uma das funcionalidades que está lá dentro é esse monitoramento do SLA da operadora, que a operadora firmou com o cliente ali para que ela entregasse os seus serviços. Então, isso já está calculado dentro da plataforma HIT. Então, você falou, isso foi um insight através de um relacionamento com o cliente acabou nos dando essa ideia e nós desenvolvemos dentro da plataforma HIT. Bem colocado. E aí eu também citaria a possibilidade de customização e desenvolvimento sob demanda. Então, imagina, quando a gente tem boas ferramentas no mercado, mas que você fica limitado ao que ela te entrega. Nós não. Se o cliente nos procurar, a gente pode ver e viabilizar um desenvolvimento sob demanda para ele. Se ele tiver uma ideia inovadora, alguma coisa que ele quer agregar para dentro da plataforma, a gente pode viabilizar isso para ele. Então, a gente não fica amarrado na solução. E você? Quais são os 3 preferidos aí, as características do HIT que você vê? Como eu falei, né? Eu acho que o o desenho de serviços de TI, eu acho que é uma puta diferencial do HIT. O Andrei já falou, mas eu quero reafirmar que, na minha opinião, o HIT ser um hub único, né, para monitoramento e ali ajudar na gestão e na governança da TI no dia a dia, nós conseguimos até trazer para dentro da plataforma a parte de gerenciamento e monitoramento de nuvem. Então, com isto, a gente vai ter uma única ferramenta, quer dizer, o cliente vai ter uma única ferramenta e que ele pode olhar ali através de funcionalidades, como nós temos o nosso timeline de eventos, que eu gosto muito também dessa funcionalidade, que ajuda o cliente a ver numa linha do tempo todos os seus eventos, não um evento instantâneo, não aquele evento que está ocorrendo agora, mas qual é a linha do tempo do evento, ou melhor, de todos os eventos. Eles podem ser agrupados por ativos ou por ambiente. Então, isso ajuda demais ali na parte de troubleshooting e encontrar de forma visual, né, aí o próprio operador, o próprio usuário vai encontrar ali relações de causa e efeito entre esses ativos. Eu gosto muito dessas funcionalidades. Legal. E assim, agora como CEO do HIT, né? Qual é a sua visão para o HIT nos próximos anos? Nós já estamos executando uma visão que ela está um pouquinho à frente do mercado, né? Hoje, além de ter uma plataforma que tem uma interface intuitiva, uma interface amigável, nosso objetivo é que a gente tire a parte de monitoramento, né, de um rincão um pouco mais escondido dentro da área de TI e leve isso para toda a empresa, né? Nós já vimos estamos executando esta visão, mas nós queremos mais, né? Hoje toda a tecnologia que existe no mercado, que está à disposição, nos permite olhar um pouquinho mais longe. Então nós começamos a olhar lá atrás, né, como que seria o futuro do monitoramento, e nós entendemos que nós tínhamos que transformar a plataforma HIT não no monitoramento somente, né, de ativos de TI, telecom e assim por diante, mas que nós tínhamos que abri-la para o mercado de IoT. E mais do que isto, né, nós entendemos que nós tínhamos que construir os nossos próprios devices de IoT. Por que nós entendemos isso? Porque em determinado ponto, alguns ambientes precisavam de sensores ou precisavam de atuadores e que
de certa forma, não estavam fáceis de você poder integrar com uma plataforma de monitoramento. Então, nós passamos a desenvolver os nossos próprios devices para que esses devices tenham aí uma facilidade de se conectar à plataforma de monitoramento e usar todas as ferramentas de negócio que nós temos dentro da plataforma HIT hoje. E que isso também vai ajudar, né, nos custos futuros. Imagina que você, dentro de uma empresa, você precisa ter uma plataforma de monitoramento, uma plataforma de IoT, né, e assim por diante. Uma plataforma para você monitorar a sua tecnologia operacional, a sua tecnologia de automação e assim por diante. Então, a nossa visão é executar e trazer para dentro da plataforma HIT, né, o monitoramento de todas estas tecnologias, de TA, TO, tecnologia da informação, IoTs e o desenvolvimento de IoTs. Né? Nós também entendemos que o HIT ele precisava se conectar de uma forma mais fácil para que você pudesse ter uma solução fim a fim com monitoramento. Então, nós estamos executando aí o desenvolvimento de um barramento inteligente. O HIT vai ter um novo core. E esse novo core já todo baseado em microserviços, né, baseado em containers, alta escalabilidade, para que a plataforma ela possa suportar crescimento, escalabilidade e assim por diante. Então eu vejo o HIT se transformando, aí, a plataforma HIT se transformando na plataforma de todas as coisas, onde a gente vai executar, né, essa nova arquitetura da plataforma, esta habilidade da plataforma se conectar a várias ferramentas de mercado. E uma das grandes, né, inovações que esse barramento vai nos permitir é a virtualização do ativo a ser monitorado. Então, com isto, a gente vai conseguir se integrar em outras plataformas para que as pessoas, as empresas, os profissionais, eles possam utilizar as nossas ferramentas, que nós chamamos de HIT Tools. Então, às vezes, ele não está passando por uma captação de dados dentro da plataforma HIT, mas ele vai poder utilizar ali uma das nossas ferramentas através de conectores, através desse nosso barramento inteligente, ou como você mesmo costuma dizer, né, Big, através dos nossos plugins, que serão construídos, e dentro da arquitetura que nós criamos uma forma fácil de poder fazer isso. Então, e eu vejo o futuro do HIT como uma plataforma de todas as coisas, e cada vez mais, né, criando soluções fáceis de se utilizar. E com esta questão do HIT Tools, é a construção de interfaces mais amigáveis e que essas interfaces elas sejam adaptáveis para ali o stakeholder final que está utilizando a nossa plataforma. E óbvio, né, por baixo disto, uso intensivo de IA, né, para que sejam construídos ali insights, tendências, análises preditivas, né, proativas, né, para esses ambientes em que a plataforma HIT vai estar monitorando. Então, eu vejo o HIT aí como um produto diferenciado, operando em cima de microserviços, autoescalável, aí com barramento inteligente para que a gente possa integrar diversos tipos de tecnologia. E óbvio, né, o Andrei tem trabalhado conosco aí numa visão também de automação. Então, além de uma captura de dados num leque maior de tipos de ativos, ou né, integrando o mundo físico, até biológico, o mundo analógico dentro da plataforma HIT, a construção aí de uma arquitetura para que a gente possa criar automações mais fáceis. Basicamente, nós estamos chegando aqui ao final dessa primeira edição do HITcast, e eu gostaria de deixar uma última pergunta. Vou deixar essa pergunta para vocês dois, né, e gostaria de saber como é que vocês enxergam, né, os profissionais de TI na parte de operações de TI, né, hoje em dia e um pouquinho para frente, né? Quais são as ferramentas que esse pessoal deve utilizar, o que eles fazem no dia a dia, né? Como é que eles devem ficar antenados com o que está vindo de ferramentas e soluções para esse mercado de controle de operações, monitoramento e sustentação de ambiente. Sobre essa parte, eu acredito que o profissional de TI, ele vai sair daquela parte operacional que ele tinha antes, que é tipo, vou instalar uma ferramenta de monitoramento, vou instalar uma ferramenta para estar utilizando, e ele entrar na parte mais tática, né? Que é o quê? É já pegar essa solução pronta no mercado, é desenvolver menos e sim usar mais, né? Para agregar
muito mais o dia a dia do negócio da empresa dele. Então, ele se preocupar muito mais com o core da empresa dele do que chegar nesse nível de estar lá instalando, de se desgastando no dia a dia de manter. Por isso que hoje, né, tem essas plataformas que é justamente para sobrar um tempo para ele se preocupar no negócio. Então, ele pode estar lá pensando em novas estratégias, até mesmo pensando na transformação digital dessa empresa, que é o que a gente até comentou antes. Então, ele começar a ser mais proativo no negócio do que ele ficar muito ali no dia a dia operacional. Legal. E assim, o HIT é uma solução SaaS, né? Então, isso não exige grandes esforços de instalação dentro do ambiente do cliente, mas sim, igual o Andrei mencionou no começo, o onboard. E nós sabemos, né, Big, que monitoramento, desenvolver os templates, analisar esses dados, construir ali o refinamento dos thresholds e assim por diante, é uma tarefa bastante árdua, é trabalhoso, né? Não vamos colocar que é difícil, mas é trabalhoso e exige muita manutenção e constância para que você possa mantê-lo funcionando e que tenha valor para o negócio, obviamente, né? Exato, a gente tem que pensar que não é só pegar e instalar uma plataforma dentro de casa de monitoramento e a gente nunca mais olhar para ela. Sim. A gente tem que estar mantendo ela atualizada, tem que manter ela saudável também. Então a gente tem que monitorar ela para ter as evoluções de atualização, versão e tudo esses detalhes que às vezes com o dia a dia acaba deixando de lado e aí a tua plataforma que está dentro de casa vai ficar desatualizada e talvez não vai nem trazer o resultado que você espera. Entendeu? Então, é uma coisa bem importante usar essa parte já pronta, consolidada, que nem a gente trabalha dia a dia, analisa o mercado, analisa novas tecnologias e já vai incluindo isso no HIT, né? Então, é muito mais simples do que ter uma pessoa ou até mesmo um grupo criando esse monitoramento dentro de casa. Interessante. E para você, Andrei? Bom, penso nessa linha, por mais que a gente repete isso, é porque realmente é importante, como a gente estava falando a respeito de desafios. Eu já vivenciei isso na prática. Então, a partir dessa dor que surgiu esse meu interesse e essa vontade por monitoramento, porque eu vi que sem métricas não tinha como ter base e também não tinha como ter a proatividade. Então, assim, falando aí tecnicamente, né? Não tem como a gente deixar de ser especialista em uma área, porque são um leque muito grande de conhecimento. Mas indicaria que o profissional sempre ter essa abertura de ter uma nova visão multidisciplinar, porque o meio está exigindo, né? Isso do profissional. Então, cada vez mais ter esse olhar mais abrangente, não deixar de ser especialista naquilo que gosta, naquilo que realmente acredita, mas ter esse olhar. E realmente, hoje em dia mudou, mas antigamente a gente ouvia falar muito que para algumas empresas a TI era vista como um custo. E eu acho que vem justamente disso, de você não conseguir entregar e mostrar o valor da TI. Por quê? Pela essa falta da solução como o HIT, que não te deixa trabalhar especificamente no que a empresa visa para ela. Então, acho que cada vez mais buscar entender realmente essa importância do que a gente está batendo na tecla aqui, que é importante você ter métricas, você usar uma solução como o HIT e, enfim, acompanhar essas tendências tecnológicas que a gente comentou aqui. Eu acho que esse é o caminho futuro da TI. Bacana, muito bom. Bom, chegamos aqui ao final desse nosso primeiro episódio do HITcast. Eu gostaria de agradecer aqui ao Leandro Big e ao Andrei Travagini pela participação, pelos insights, né, e por toda a informação que vocês trouxeram e levaram para os nossos espectadores, para os nossos clientes. E gostaria de convidar você que está nos assistindo, né, que curtiu esse vídeo, né, que curta o vídeo nas redes sociais, que nos sigam nas redes sociais. E até uma próxima aí com o HITcast, o seu podcast para monitoramento, tendências de tecnologia, ferramentas para controle de operações e gestão de TI. Muito obrigado e até a próxima.